Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Nos diz a palavra de Deus: e assim, com confiança, ousemos dizer. O quê? Vou ler outra vez. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o meu ajudador. O que é ajudar? Ajudar é amparar, acudir, socorrer, chegar perto, tomar para si a dor alheia e buscar meios para facilitar um socorro. Isto é ajudar. 1 Samuel, capítulo 7, e o versículo 12, lá no final do versículo, está bem conhecido de todos nós, mas eu queria ler todo o versículo. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O escritor aos Hebreus, ele diz com tanta segurança: ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Deus, o nosso Deus, ele é especialista, especial em ajudar. Quem já recebeu a ajuda de Deus aqui? Então você pode dizer, como disse o escritor aos Hebreus: o Senhor é o meu ajudador. E ele tem várias formas de ajudar. No capítulo 3 do livro do profeta Daniel, desde o primeiro versículo, está registrado que foi feito um edito do rei Nabucodonosor, dizendo que ele estava concluída, ou já estava concluída, uma estátua, e ele reuniu todos os seus súditos, governadores, prefeitos, juízes, todos os que eram líderes, que eram súditos do rei, e disse que ia fazer uma festa para essa estátua que ele havia erguido. E naquela festa todos deviam se inclinar perante ela.
toda a província governada pelo rei Nabucodonosor tinha que se inclinar a essa estátua. E aconteceu a festa, e nesse meio estavam 3 rapazes. E esses 3 rapazes não eram caldeus. Eles eram judeus que haviam sido levados à Babilônia cativo. Esses rapazes, eles haviam sido criados de forma a respeitar o seu Deus, e o seu Deus, o Deus dos hebreus, era o único Deus que devia se inclinar a ele. Quando os instrumentos começam a tocar e a festa começa a se desenvolver, todos se agacham perante a estátua. E acontece uma coisa rara, porque 3 judeus não se agacham, continuam de pé. Então, foi comunicado ao rei, e o rei disse: vou tocar mais uma vez, e todos devem se inclinar para honrar, respeitar, adorar, venerar a estátua que fiz. Do contrário, serão lançados na fornalha de fogo ardente, e eu vou aquecer essa fornalha. E aqueles 3 rapazes, pela segunda vez, quando tocou, todos se inclinaram e eles continuaram de pé. Não se inclinaram. Porque quem decide seguir a Cristo não abre mão. Quem decide ser um discípulo de Cristo não abre mão. Nós vivemos numa época que temos liberdade, pelo menos no nosso país, ainda que bastante abalada essa liberdade e ameaçada, mas ainda temos liberdade. Mas há lugares que não há liberdade. Quem professar sua fé pode pagar com a vida. E aqueles rapazes resolveram seguir adorando a Deus, ao seu Deus. E por não se inclinar, é levado à fornalha. E a Bíblia diz no capítulo 3 do livro do profeta Daniel, que a fornalha foi aquecida 7 vezes. Se já estava quente, imaginem os irmãos como ficou quente. Só que quem resolve seguir a Cristo, adorar a Deus, não se decepciona. Não é enganado. Vale a pena. Quando tudo estava se preparando, aí Deus resolveu ajudar os 3 rapazes. Aleluia. Quando Ele quer ajudar, Ele ajuda. O problema é Ele querer. Resolveu ajudar. E a ajuda de Deus é tão forte nesse momento, que o próprio Cristo resolve entrar em ação. E os rapazes levados à fornalha, e estava tão quente que a Bíblia diz que os algozes que levaram os rapazes foram lambidos pelo fogo.
e eles entram amarrados, mas Deus já havia decidido ajudar. Quando Deus decide ajudar, Ele trabalha de uma forma especial e que muitas vezes você nem entende, você nem sabe, mas Ele está trabalhando para lhe ajudar. E a fornalha quente e ainda aquecida mais, aí Ele desce e entra primeiro. Porque Jesus é assim, nosso Deus é assim, Ele vai na frente. Deus vai na frente, cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim. Ele cuida de mim. Ousemos a dizer: o Senhor é o meu ajudador. Aí ele entra. Quando ele entra na fornalha, aí ele começa a passear. O que é isso? É que Deus resolveu ajudar. Tem pregador muito criativo, e eu já ouvi um dizer que só que quando Jesus desceu, desceu mais quente. Aí a quintura do rei ficou grátis, porque desceu uma quintura maior. Aí ele vai e fica lá no meio. Aí o fogo queima as cordas que amarravam eles. O que foi que aconteceu? Foi uma ajuda. Foi uma ajuda. Veja que forma maravilhosa. Ele vem e desce e fica ali dentro para ajudar. E o fogo não consumiu os rapazes. Porque ele ajuda, muitas vezes, livrando você da tragédia, do perigo, do problema, da adversidade, da calamidade. Ele livra você, ele ajuda você livrando antes. Mas, às vezes, ele livra você dentro do problema. Porque ele é especialista em ajudar. Ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Um outro episódio de ajuda bem conhecido de nós é Daniel, capítulo 6 do livro que leva o seu nome. O edito é escrito e publicado que durante 30 dias ninguém devia adorar a outro Deus a não ser o rei. E esse edito, ele é publicado e Daniel não fez caso. Abria a janela da casa dele que dava para Jerusalém e se inclinava, e 3 vezes ao dia ia orar. Mas havia uma perseguição muito grande a Daniel. É por isso que perseguia a igreja. Isso é antigo, isso não é de agora não, isso é antigo. Aí Daniel era um primeiro-ministro, um homem de confiança do rei, de muita responsabilidade, e queriam encontrar ele numa corrupção, num pecadozinho, uma coisinha, mas nunca encontrava. Aí eles disseram: nós não vamos encontrar falha nele, a não ser que nós procuremos no Deus dele,
na forma de adoração dele. Foi pior. Foi um engano maior. Porque enquanto eles perseguiam Daniel, tudo bem, mas depois que eles entram para perseguir na forma de adoração de Daniel, aí o Deus de Daniel resolveu ajudar Daniel. Aí, e faz a publicação e autua Daniel, adorando e orando ao Senhor, e leva Daniel para a cova dos leões. Veja que Deus também não livrou Daniel da cova dos leões. A forma de Deus ajudar, muitas vezes, Ele não nos livra do problema. Agora entra no problema conosco, para ajudar. E Daniel é colocado na cova dos leões. Só que quando Deus resolve ajudar, e Daniel diz isso lá na frente, quando o rei vai ver se ele está morto, comido pelos leões, o que Daniel diz dá-nos a entender que Deus, quando Daniel é levado à cova dos leões, Deus chama o anjo e disse: desce lá embaixo, vá na cova dos leões, assim, assim, tal cova, e chegue lá, feche a boca dos leões. Quando Deus quer ajudar, meus irmãos, Jesus lhe ajudou até agora, ajudou em janeiro, fevereiro, março. É para você dar glória mesmo, exaltar mesmo, se alegrar mesmo. Porque quem sabe há alguém aqui dizendo aqui: eu só estou vivo por causa da ajuda dele. Aí o anjo desce, fecha a boca todo mundo que Daniel vai chegar. Aí quando Daniel chega, um silêncio, uma tranquilidade. Cova dos leões. Quem já foi aqui em Dois Irmãos lá no Horto, que conseguiu ver lá a cova dos leões, às vezes ele dá um rugido que estronda a mata. Quem já foi lá sabe disso. Mas tudo tranquilo. Daniel vai dormir. O que está acontecendo? É uma ajuda. É uma ajuda. E Daniel dorme. No outro dia, nessa noite, o rei não dorme. Daniel dorme. O rei não. O rei não estava entre os leões. O rei estava no seu palácio cômodo, mas estava sem sono. E Daniel lá no perigo e dormindo, descansando. Aí o rei de manhã: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se-á o caso que o Deus a quem tu continuamente serve ha podido te livrar. Aí ele levanta a cabeça e diz: ó rei, vive para sempre. Não foi encontrado em mim falha nem contra ti, nem contra ninguém. Então o Senhor mandou o anjo e desceu e fechou a boca dos leões e não me aconteceu nada. Ousemos dizer, o Senhor é o meu. Se eu fosse continuar falando, a Bíblia está completa de ajuda. Eu vou só dizer uma para terminar. No capítulo 8 do Evangelho que escreveu João, está registrado um caso muito grande.
Deus ajuda os seus servos. E você que está me ouvindo em casa, Deus ajuda também o pecador. Deus ajuda o ímpio também. Deus ajuda, sim. Diz assim a Bíblia: e Ele manda a chuva para o justo e para o que não é justo. No capítulo 8 de João, João registra que chega uma mulher, e essa mulher é chamada de mulher adúltera, mulher pecadora. Um grupo de homens tinha autuado ela no delito adulterando. E a lei de Moisés dizia que quem fosse autuada no flagrante devia ser apedrejada. Só que a lei dizia assim: é apedrejado o adúltero e a adúltera. Não é só a adúltera. A lei dizia que eram os dois. Aí lá vem aquele grupo de homens, e a Bíblia diz que eles não tinham outro alvo senão pegar Jesus em falha. Mas que coisa! Quem pega Jesus em falha? Isso não existe. E eles chegam junto de Jesus e diz assim: mestre, essa mulher foi autuada em flagrante e em pleno adultério. E a lei de Moisés nos diz que ela deve ser apedrejada. O Senhor o que diz? Aí Jesus calmamente se agacha e começa a escrever no chão. Que a Bíblia não deixou o que estava escrito por ele no chão. Era tão lindo se tivesse ficado escrito. E a Bíblia diz assim: e como insistissem, eles insistiam para que Jesus desse uma resposta. Agora imagine a situação da mulher. Ela sabia que ela devia, ela estava diante de Jesus, diante dos acusadores. Quem ajuda ela agora? Quem ajuda a mulher? Só que ela foi ao encontro do ajudador. Eles pensavam que estavam fazendo o mal para a mulher, fizeram um bem à mulher, porque levaram ao ajudador. Oh, aleluia! Jesus, eu estou num culto de ceia, mas Jesus está pronto para lhe ajudar. Você está em casa, assistindo o culto, Jesus está pronto para lhe ajudar, porque Ele é o ajudador. E a mulher, diante dos homens que a acusavam, aí Jesus levanta pela segunda vez por causa da insistência. Aí Jesus diz assim: aquele que estiver sem pecados, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Que forma de Jesus ajudar? Aí volta a se agachar e escrever no chão. Aí sai o primeiro, sai o segundo, sai o terceiro, sai o quarto, sai o quinto, sai o sexto, e não fica ninguém. Aí quando Jesus se levanta, oh, chegou a ajuda! Chegou a ajuda! Aí Jesus olha para ela e diz assim: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Talvez ela estivesse dizendo: pronto, ninguém me condenou, então ele vai me condenar. Só que ele olha para ela e diz assim: ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Aí ele diz assim: nem eu te condeno.
vai em paz e não peques mais. Oh, aleluia! Ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Ele é maravilhoso em ajudar. Eu venho da parte de Deus para dizer a você, a lembrar a você neste culto de ceia, que Ele é o nosso ajudador. Mas eu já sei disso, pastor, mas permita-me lhe lembrar que Ele é o nosso ajudador. Ele ajuda o casal em conflito, ele ajuda o pai em conflito com o filho com o pai, a nora com a sogra, o genro com a sogra, o sogro com a sogra. Ele ajuda o amigo, ele ajuda a todos. Ele ajuda os obreiros, ele ajuda os presbíteros, ele ajuda os evangelistas, ele ajuda os membros, ele ajuda o adolescente, ele ajuda o jovem, ele ajuda os adultos, ele ajuda a todos. Ousemos dizer: o Senhor, a galeria, o Senhor é o meu ajudador. Oh, eu estou feliz. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o nosso ajudador. E nós vamos cear esta noite. Você vai cear porque Ele te ajudou. Ele resolveu te ajudar. Ele nos ajudou. E nós estamos debaixo da sua ajuda. Nós estamos diante dele pela sua ajuda. Nós estamos marchando com a ajuda dele. E nós vamos chegar diante dele com a ajuda dele. Que Deus abençoe a igreja. Deus abençoe, Deus te ajude mais. O Senhor te ajude. O Senhor nos ajude, meus amigos. O Senhor ajude, oh Deus, nos ajuda. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.